Olá, com licença, posso invadir o seu alto-falante? Tudo bem com você? Tudo certo por aí? Eu sou a Tami, sou taróloga e tô aqui para te trazer a previsão para esse dia, para esta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Então vamos entender o que as cartas mostram, o que são as tendências para esse dia, para essa quinta-feira. E também saber quais são as situações que nós podemos nos deparar, como nós podemos talvez até desviar, nos prevenir ou, enfim, de alguma forma espero que essa mensagem seja útil para você. E nós temos aqui o 6 de ouros, o 3 de espadas e o cavaleiro de paus, certo? Então, dá para ver claramente o seguinte, tá? Esse pode ser um dia que ele traz recompensas, que ele traz ali você sente que tem um retorno, que as coisas até têm uma reciprocidade, uma troca. Existe uma troca. Só que talvez essa troca ela não esteja sendo feita de uma forma equilibrada, tá? Porque o que acontece? Eu vejo aqui claramente, sabe o quê? Uma situação assim que é bem comum, muito comum, inclusive, entre nós, seres humanos, sabe? E eu vou dizer pra vocês, eu gosto muito de perceber, eu sou muito grata porque a minha profissão me permite conhecer histórias diferentes, isso é incrível, sabe? Perceber contextos, histórias diferentes, mas eu percebo também eu sinto isso como um estudo antropológico, sabe? E eu percebo que tem algumas coisas que são cíclicas, que são mais comuns, assim, que são fases. Eu não sei se seriam fases ou momentos, mas assim, eu acredito muito que na nossa vida as relações todas são por interesse. Sabe por quê? Se eu consigo manter uma amizade com a minha amiga aqui, eu, sabe, no fundo, eu gosto do jeito dela, eu gosto da forma do humor dela, eu gosto do jeito que ela me compreende, eu gosto do jeito que ela me apoia, sabe? E isso é útil. Isso de alguma forma é um interesse. Eu tenho interesse nisso, nessa utilidade, né? Nessa parceria, nessa companhia. Da mesma forma que às vezes né? Às vezes a gente tem, por exemplo, mesmo que você esteja com alguém por gostar da companhia da pessoa, esse é o interesse, é estar na companhia da pessoa. Independente da situação, o que eu quero dizer é que sempre vai haver um interesse. Mas nessa energia do dia aqui, esses interesses parecem muito mais, assim, pertinentes, assim, e inoportunos, como é que eu vou te dizer? Parece que só convém a uma das partes. Só tá sendo benéfico para uma das partes, entendeu? Só tá sendo conveniente para uma das partes em maior quantidade, assim, porque talvez para uma das partes seja um pouco dolorido e principalmente sofrido compartilhar momentos com uma amizade que só procura quando precisa. Eu vejo muito isso com esse cavaleiro de paus, sabe? Uma amizade que procura só quando precisa. E aí, eu acho que você pode julgar, assim, entender, sabe? Porque nesse sentido pode haver uma lição também do quê? De você entender que talvez essa pessoa vai sempre vai ter esse padrão de comportamento, vai sempre se aproximar de uma forma muito assim inesperada, do nada, do nada, do nada. Eu vejo que talvez sejam trocas aqui, né? As cartas estão falando sobre trocas que provavelmente elas assim, elas acabam sendo de um jeito muito esporádico e talvez muito inesperado. O que talvez para você não sirva ou talvez não seja uma troca assim equilibrada ou seja meio sofrido, porque talvez você queira algo mais constante. Então, vale aqui analisar se vale a pena manter essa troca, esse vínculo.
Se você vai entender que essa pessoa é assim, beleza, né? Aqui dá pra entender, assim, o que que você tá oferecendo e o que que você tá recebendo de troca, né? Recebendo em troca do que você tá se doando, entendeu? Então, dá pra entender essa dinâmica, analisando bem, e talvez você pode sentir que alguns sentimentos não são correspondidos. Talvez essa troca não esteja sendo correspondida, você tá me entendendo? E aí pode acontecer uma certa frustração por você talvez ter investido tempo, estar se dedicando, estar, sabe? Está tendo uma troca ali que não está sendo recíproca para você. E aí, justamente, você pode entender o que, que você pode fazer. Se é dar energia para essa troca quando ela surge, sabendo que vai ser só assim, que talvez seja só quando surgir, não vai ter assim uma constância de repente essa pessoa manter um contato, manter uma procura, manter alimentar. É isso que eu tô falando, entende? Eu não vejo talvez que essa dinâmica esteja sendo nutrida igualmente por ambas as partes. E aqui eu quero ir além um pouquinho, porque a gente precisa também refletir sobre isso, porque tá aqui nas cartas, a gente tem que refletir e talvez esse áudio vai ficar um pouquinho mais longo, mas o que que acontece, né? Aqui a gente também tem que entender uma coisa que é muito importante quando a gente consegue assim, muitas vezes a gente consegue na terapia analisar e refletir, entender isso. O seguinte, nem todas as trocas também vão ter a mesma intensidade e vão se doar da mesma forma. Talvez a pessoa não vai fazer exatamente aquilo ali que você quer que ela faça, ou talvez não vai seguir exatamente as suas exigências e corresponder exatamente à sua troca, ao que você está investindo. Mas aqui a gente está tratando da questão da nutrição, entende? Talvez não haja uma nutrição constante e mais estável. Não, é uma coisa muito instável, inclusive. Sabe? Então, cabe a você decidir também e tentar entender a situação na sua forma, como que isso ressoa para você e tomar uma postura diante disso, né? Mas assim, não quero te induzir a nenhum pensamento, tá? Mas aqui é por isso que eu trago todos esses desdobramentos, assim, essas reflexões, pra gente entender. E eu tenho Marte em Libra. E às vezes as pessoas dizem, ai, também você tá passando pano pra situação, pra pessoa, tá defendendo. E não é. Porque é justamente porque eu tô aqui pra trazer pra você outras perspectivas também. Por isso que eu falei da troca, por isso que eu falei da questão da reciprocidade, entendeu? Então, tudo isso é interessante para você canalizar a sua energia, saber o que tá te nutrindo, o que não tá te alimentando nesse sentido, no que não tá saudável, entende? Se não for saudável para você, não adianta, né? Então, é por aí. E claro que essa é uma tiragem coletiva, talvez não ressoe especificamente para alguma questão ou para alguma situação particular. E eu vou te indicar entrar em contato comigo aqui no link da descrição, onde tem o meu WhatsApp, a gente pode conversar e eu consigo entender melhor como que eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? E claro que essa é uma tiragem coletiva, então entre em contato comigo se você quiser fazer uma consulta, eu consigo te entender e saber como eu vou poder te ajudar. E não esquece de fazer também a sua boa ação antes de sair daqui, antes de terminar esse vídeo, fechar o aplicativo. Você vai se inscrever se não é inscrito, vai seguir, vai ativar as notificações e também vai compartilhar com 3 pessoas no final, que assim o algoritmo, na verdade, ele vai entregar mais conteúdo desse para você, vai saber que você tá a fim de saber das previsões e entender melhor o que vem por aí, se preparar, ter os spoilers da vida, né? Então, eu tô aqui para isso e agradeço muito a sua companhia. Espero que você tenha um dia maravilhoso, incrível, como você merece. Um abraço fraterno e até mais.